Vamos iniciar um módulo que ele é um pouco mais extenso, assim nós faremos em mais de uma parte. Esse módulo nós vamos falar de uma questão bem importante que é a mantenabilidade. A mantenabilidade ela pode ser definida como a probabilidade da gente intervir num sistema sobre um período de tempo. E isso para nós representa bastante coisa, porque então eu vou desenhar aqui um rascunhozinho para a gente entender. Então eu falei de probabilidade. Toda vez que eu falo de probabilidade é bem interessante a gente ter uma curva. Vamos dizer que, aliás, essa curva que eu vou desenhar aqui de fato é a mantenabilidade. Então eu tenho aqui uma curva que se assemelha a esse tipo de situação aqui. Então essa é uma curva de mantenabilidade. O que eu estou lendo aqui de acordo com esse meu rascunho? Eu estou lendo que se eu... Espera um momento. Eu estou lendo que se eu pegar aqui, sei lá, o centro dessa curva, eu vou ter aqui o velho e famoso M T T R. Então, aqui no centro nós temos o MTTR. Então, ele é o centro dos dados, por isso que ele é a média. Mas veja que essa curva minha, ainda que seja de rascunho, essa curva ela não é uma curva simétrica. Essa curva é uma curva assimétrica. Então, eu tenho um ponto de mínimo, que eu vou marcar aqui, eu vou chamar isso aqui de tempo 1. E tenho uma outra curva aqui, na verdade, é a cauda da curva, que é um tempo 2. Que vamos dizer que é um tempo que ele tem uma probabilidade. Ele tem uma probabilidade pequena de acontecer, esse tempo 2, assim como o tempo 1 do reparo. O mais provável é estar na média. E essa questão de ser mais provável também pode ser entendido como a moda dos dados. A moda é o valor mais provável, o valor que mais se repete. E a mediana é o centro dos dados, é quando divide duas áreas desse gráfico, 50% para a direita, 50% para a esquerda. A mantenabilidade, então, é exatamente toda essa curva, mantenabilidade no sistema. Será que eu tenho uma chance alta ou baixa de fazer um reparo, por exemplo, em 170 minutos? O que vai dizer para a gente é exatamente esse estudo de mantenabilidade. Eu posso ter sistemas que são reparáveis, motores elétricos, pelo menos de maior potência, redutores, bombas, geralmente componentes estruturais, tudo isso são sistemas reparáveis. Por exemplo, se fosse uma frota, pneus é reparável, o próprio motor é reparável, e assim segue. E temos os não reparáveis, geralmente eles estão nos níveis de componentes. Esses componentes, por exemplo, rolamento, motores elétricos de pequeno porte, são itens que a gente diz que são não reparáveis. Então, os estudos de mantenabilidade, eles segmentam bem esses dois tipos de situação. Agora nós estamos também trabalhando com modelos preditivos. Alguns tópicos que a gente trabalhou lá, principalmente relacionado à taxa de falhas, relacionado a confiabilidade como um todo, eles continuam valendo, mas agora a gente está falando mais da intervenção em si. São modelos nos quais nós vamos preocupar com a intervenção da manutenção em si. Evidentemente, eu vou estabelecer um link nesse momento com a questão gerencial. E quando eu estou falando de gerencial, eu estou falando de custos de manutenção. Custo de manutenção que é uma das maiores preocupações da gerência. Então, nesse tópico aqui, a gente vai começar um papo bem gerencial. Nós estamos falando de custos. E esse papo de custo ele tem tudo a ver com o perfil de falhas. Então, nós vamos estabelecer essas conexões existentes entre custos, perfil de falhas e mais algumas coisas que a gente pode utilizar. Alguns fatores que vai nos ajudar a fazer algumas previsões. Por isso que nós vamos utilizar sistemas preditivos. Preditivos no sentido de previsão de reparo, previsão de custo.
tudo isso impacta no custo do ciclo de vida do equipamento. Então, o tema central que a gente vai começar a evoluir a partir desse ponto é na questão ligada ao custo do ciclo de vida de um equipamento. Entenda-se equipamento como um sistema, que é o termo que a gente vem utilizando em confiabilidade. Eu tenho, então, é claro, essa questão da mantenabilidade, ela não é uma questão apenas de definição ou de conceito, ela é uma questão muito importante porque ela também define qual que é o tipo de modelagem estatística ou probabilística, que seja, que eu vou utilizar nos meus sistemas. Então, há um exemplo, um sistema reparável, né? Em qual momento que eu devo intervir? Quantas vidas que esse sistema tem? A primeira vida é diferente da segunda vida? Tudo isso é importante quando eu vou determinar modelos. Imagina que eu tenho um modelo que eu quero saber qual que vai ser o budget, ou seja, o orçamento da manutenção para daqui a 3 anos, caso eu não faça nada. O que é não fazer nada? É manter a estratégia de manutenção da mesma forma que ela vem sendo praticada. É um custo. Ah, ok. Mas imagina se eu atacar 20% dos equipamentos que mais falham hoje, o que vai acontecer com esses mesmos custos nessa mesma quantidade de tempo? Então, tudo isso pode ser simulado. Tudo isso pode ser desenvolvido em termos de modelos preditivos, ou seja, de fazer previsão, para que eu tenha uma chance de acertar essa previsão e, como eu estou prevendo o que vai acontecer, evidentemente eu tenho condições de agir antes que ele ocorra. E assim eu vou dando continuidade. Os sistemas reparáveis, então, tem a ver com políticas de reparos e o sistema não reparável com políticas de trocas. Lembra que eu falei um pouco do trabalho de John Mowbray? Estava muito alinhado com esse conceito, que é o conceito que? Política de troca. O que vale mais a pena? Eu reparar ou eu trocar preventivamente? Isso é um trabalho legal, já vi vários trabalhos sensacionais com relação a políticas de troca. Eu vi um trabalho, inclusive tem alguns anos, mas me chamou muita atenção da área de telecomunicações, que era muito mais barato você trocar uns módulos de proteções, alguns módulos de proteções, que tinham sequelas na presença de descargas atmosferas, do que esperar ele falhar, derrubar parte do sistema e depois você ter que gastar equipe ou mesmo estar submetido a multas pelos órgãos controladores. Então ficava muito mais barato você fazer a troca preventiva dos componentes, mesmo que eles não entraram em condições de falha. E isso acontece frequentemente. Com relação a essa estratégia de custo, já outros sistemas vale mais a pena reparar. Vou dar exemplo de pneus. Pneus, normalmente, ele consegue rodar aí até 3 vidas, esses pneus que têm maior valor agregado, tanto de frotas de veículos rodoviários quanto veículos fora de estrada, bem utilizados tanto na área de papel celulose, também na área de mineração. Esses veículos fora de estrada, normalmente, eles dão 2, 3 vidas em termos de remanufatura mesmo, em termos de reforma. E isso, evidentemente, vai contar nos nossos modelos, isso precisa ser levado em consideração, e aqui a gente vai apresentar alguns métodos para fazer isso. Então, no próximo vídeo eu continuo.